Quais são os sentimentos que o Griffith tem pelo Guts? É só broderagem? Ou ele queria uma coisa a mais do Guts? Aparentemente alguém gosta de um baseball bat. A relação entre Griffith e Guts, especialmente no que diz respeito ao Griffith, é um grande debate na fandom de Berserk, com muita gente acreditando que a relação entre eles não passava de uma amizade, enquanto muita gente acha que há uma certa paixão oculta ali entre eles, especialmente por parte do Griffith. O autor de Berserk, Kentaro Miura, já falou sobre essa relação de Guts e Griffith em entrevista, e nesse vídeo aqui eu vou mostrar para vocês o que ele falou sobre o assunto e vou discorrer sobre o que ele falou. Mas antes disso, é importante eu falar que aqui no canal eu já fiz 2 vídeos falando sobre esse tema. Em um dos vídeos eu falo diretamente sobre se o Griffith é ou não é apaixonado pelo Guts, e inclusive esse é um dos primeiros vídeos daqui do canal. E em outro vídeo eu falo se o Griffith era apaixonado pela Casca, mas complementando com alguns argumentos o vídeo em que eu falo dele e do Guts. Depois de assistir esse vídeo aqui, eu recomendo muito que vocês vão lá assistir a esses 2 vídeos, porque eu acho que vai te dar uma visão um pouco mais ampla sobre o assunto. Mas não sai desse vídeo agora não. Pode assistir tranquilo a esse vídeo aqui, que no final dele eu vou colocar nas telas finais esses outros 2 vídeos para vocês irem lá assistir. Então tudo que você precisa fazer é ficar até o fim aqui e depois clicar na telinha que vai aparecer para ir para um desses outros vídeos, beleza? Bom, nesse vídeo aqui eu vou contar para vocês sobre uma suposta entrevista dada pelo Kentaro Miura que é muito mencionada entre a fandom, onde ele fala algo sobre essa relação do Guts e do Griffith. Eu vou contar para vocês o que foi falado nessa suposta entrevista e também se a fonte é confiável, beleza? Mas antes, eu só vou pedir rapidinho para você dar o like, porque isso ajuda demais no alcance do vídeo aqui na plataforma e vai ajudar o canal a crescer e também a mais fãs de Berserk terem acesso a esse conteúdo. Então deixa o like aí, porque leva só alguns segundinhos e ajuda muito o canal, beleza? Bom, primeiro falando da entrevista. Nessa entrevista, o entrevistador estava perguntando pro Miura sobre como surgiu as ideias dos arcos de Berserk, dos personagens e etc. E em um dado momento, eles chegam no arco Era de Ouro e começa a ser questionado como foi a inspiração do Miura para criar alguns personagens que apareceram nesse arco. E isso inclui o Griffith. O Miura vai falando dos outros personagens, e quando chega no Griffith, ele fala o seguinte, abre aspas, a relação do Guts com o Griffith foi baseada na minha amizade com o mangaka Cold Mori. Quem é um ou outro varia de situação para situação, mas acredito que a relação deles simboliza a amizade entre homens. Fecha aspas. Então, segundo essa entrevista, o Miura teria inspirado a relação do Guts e do Griffith na dele com esse amigo chamado Kodimori. E segundo o Miura, ele considera isso um símbolo de amizade entre homens. E só uma curiosidade para quem não sabe, esse cara chamado Kodimori é o atual responsável pelo mangá de Berserk. É o cara que está liderando o projeto e continuando o mangá junto com os assistentes do Miura. Para quem não sabe, o Kentaro Miura já morreu, mas ele supostamente falou coisas sobre o fim da trama de Berserk para esse amigo chamado Kodimori, e agora ele está dando continuidade no mangá com os assistentes do autor. Mas bem, essa entrevista é verdadeira? A fonte dela é confiável? Antes de eu contar, se inscreve aí no canal se você ainda não foi inscrito. Aqui eu tô sempre falando de Berserk, galera. Então se você é fã de Berserk e de outros animes e mangás, se inscreve aí porque você não vai se arrepender. A sua inscrição é importante demais para o canal continuar. Mas enfim, respondendo a pergunta agora. Galera, essa entrevista foi lançada simplesmente no Guia Oficial de Berserk, que além de conter uma razoavelmente longa entrevista com o Kentaro Miura, também traz muitas informações sobre a obra. Então sim, com certeza a fonte é confiável e a entrevista é verdadeira. O Miura com certeza disse isso. Mas será que isso por si só anula a teoria de que o Griffith é apaixonado pelo Guts? Isso prova que no fundo todos os sentimentos dele para com o Guts eram só de amizade? Não, isso não prova nada, galera. E eu digo mais. Se você considerar essa fala do Kentaro Miura ao pé da letra, levando de forma literal o que ele falou, isso significa que o Kentaro Miura e o Cold Mori eram completamente doentes. É sério, galera. Se você confiar nessas palavras de forma literal para definir a relação do Guts e do Griffith,
não vai poder concluir outra coisa além de que o Miura e o Mori precisavam de uma ajuda psiquiátrica urgente. E independente de você acreditar se o Griffith era ou não era apaixonado pelo Guts, eu acho que analisando essas falas do Miura com um pouco de senso crítico, você vai ver que essa fala por si só não prova muita coisa, e eu vou mostrar o porquê. O fato de o Miura ter se inspirado na amizade dele com o Kodimori para ter feito a relação do Guts e do Griffith não quer dizer que a relação que tá lá na obra é um retrato da relação deles dois. Por exemplo, vocês acham que uma vez o Kentaro Miura agarrou as bochechas do Kodimori quase dando uma beijoca nele e disse que o Mori pertence a ele? Ou vocês acham que o Mori traçou à força a mulher do Miura na frente dele? É claro que não, né? Então, quando o Miura fala que ele se inspirou na amizade dele e do Mori para fazer a relação do Guts e do Griffith, não quer dizer que ele retratou a relação deles nesses personagens. Provavelmente só quer dizer que ele decidiu que faria alguém bem próximo do Guts também, e que fosse importante de alguma forma para ele. Apesar de que, como os dois são mangakás, tanto Mori quanto Miura, talvez tivesse existido realmente uma certa relação de rivalidade entre eles, sobre quem faria mais sucesso e etc. Isso pode realmente ter acontecido e ter sido retratado na relação do Guts e do Griffith, como quando o Griffith se sentiu ameaçado pelo crescimento pessoal do Guts, ou a forma que o Griffith inspirou de certa forma o Guts a crescer. Mas no geral, galera, não tem como levar essa fala ao pé da letra e achar que a relação de Guts e Griffith era só amizade só porque o Miura falou que se inspirou no amigo dele para construir isso. E nós temos também a segunda parte da fala, onde o Miura diz que a relação deles, do Guts e do Griffith, simboliza a amizade entre homens. E bom, de novo, se a gente levar essa fala pro lado literal, ferrou, né? Pois se o simbolismo de amizade entre homens é você querer dominar completamente o seu amigo como se ele fosse o seu escravo, impedir ele de tocar a própria vida e traçar a mulher dele à força, então eu não quero ter amigo nenhum. Então, galera, apesar dessa fala do Miura ser muito citada quando a gente entra nesse assunto dos sentimentos do Griffith pelo Guts e etc., eu acho que essas palavras não representam nem um pouco a relação de Guts e Griffith. Ou melhor, talvez represente o lado do Guts, já que o Guts realmente parece ter um sentimento genuíno de amizade pelo Griffith. Mas o lado do Griffith com certeza não pode ser representado por essa fala. Ou então, o Miura e o Mori eram dois doentes, o que eu acho que não é o caso. E eu sei que vocês podem estar falando agora aí: ah, mas isso aí tá no guia oficial, e é uma fala do próprio autor, não pode estar errado. Olha, galera, eu sei que o que eu vou dizer aqui agora é meio polêmico e muita gente pode achar arrogante da minha parte dizer isso, mas é a mais pura verdade. Não é só porque algo sobre um mangá ou um anime está em um guia oficial, quer dizer que esteja 100% certo. E verdade seja dita, muitas das vezes os autores das obras falam coisas que simplesmente podem ser descartadas, porque não fazem sentido com a própria obra. E muitas vezes também, guias oficiais podem conter informações que não condizem tão bem com a obra. Um grande exemplo disso é Dragon Ball. Tem muita coisa que foi dito oficialmente pelos produtores de Dragon Ball, seja a Toei Animation, a Shueisha ou o próprio Akira Toriyama, que simplesmente não são verdades. Coisas que a própria obra já comprovou não ser verdade. Ou seja, são fontes oficiais ou até mesmo palavras do próprio autor que se provam não serem verdadeiras quando a gente pega a obra de fato para ver. E isso não acontece só com Dragon Ball não, acontece com várias obras, especialmente as maiores. É claro que guias oficiais são sim importantes para a gente aprender sobre a obra que a gente gosta. É claro que palavras dos autores são muito valiosas. E é sempre bom a gente saber as fontes oficiais e as palavras dos autores sobre as obras. Mas no fim, o que mais importa de fato é o que a obra mostra pra gente. E o que a obra de Berserk mostra pra gente é que a relação do Guts e do Griffith não era uma relação que simboliza a amizade entre homens, como o Miura descreveu. E para deixar muito claro isso aqui, galera, o meu intuito com esse vídeo aqui não é argumentar contra ou a favor a ideia de que o Griffith era apaixonado pelo Guts ou não. Eu não vou entrar nesse mérito nesse vídeo aqui. Até porque isso para mim tá bem longe de ser a discussão mais importante de Berserk. E se o Griffith era ou não era apaixonado pelo Guts, não muda em nada a grandeza desses dois personagens e a relação entre eles.
que é muito bem desenvolvida, digna da genialidade narrativa do Miura. Mas enfim, se vocês querem saber as minhas opiniões sobre se o Griffith era ou não era apaixonado pelo Guts, clica em um desses vídeos que vai estar aparecendo aí agora para vocês. E lembrando que um deles foi produzido bem no início do canal, então não liguem para a qualidade mais defasada, beleza? Agradeço demais a quem ficou até aqui e até a próxima, galera!